Fala pessoal, a gente está aqui dia 6/12, 19h25, na parte 2, página 109, e vamos começar aqui já na 11 falando de algumas decisões, caso você precise. Profissional mais habilitado para fazer avaliação de imóveis rurais, agrônomo, tá? Todo e qualquer outro que tenha atribuição ou parte de atribuição não tem todas as atribuições igual engenheiro agrônomo. Quer fazer parceria? Chama o agrônomo. Aqui tem algumas decisões para você utilizar, caso seja necessário. Aqui alguns princípios gerais. Esses princípios aqui na 115, que a gente fala aqui, é bem interessante que você dê uma lida e tenha esses conceitos enraizados na sua mente, tá? Na sua mente e no seu coração. Para que você, na hora que você tiver alguma dúvida, você fala assim, tá obedecendo os princípios? Isso daqui tá ok? Tá legal? Então, beleza, vamos fazer. A inferência tá ok? Os fatores estão ok? Tá coerente? Tá condizente com o mercado? Tá aderente ao mercado? É a realidade do local? Show de bola. Manda bola, manda brasa. Mercado, a gente fala aqui um pouco sobre o monopólio, monopsônio, oligopólio, oligopsônio. Tem algumas descrições aqui para vocês se deleitarem. Alguns tipos de valor, lembrando que tem vários, a norma fala 20 e tantos tipos de valores, se eu não estiver enganado, todas elas. Avaliações e procedimentos gerais na 120, termos e definições, tem tudo lá na nossa norma. Algumas classificações de direito, servidão. Lembrando, servidões não são desapropriações. Servidões são passagens de alguma coisa, tá? Temporárias ou não. Linha de transmissão, tem gente que fala que é temporário, mas até o presente momento eu não vi descontinuação de nenhum tipo de linha de transmissão por torres. Está ali. Ao presente momento entendo como perpétua. Usufrutos, concessões, comodatos, direitos hereditários, possessórios, royalties e outros, tá? Requisição de documentação, vistoria do bem avaliando. É primordial que você faça a vistoria. Eu digo. É impossível você fazer uma boa avaliação daqui de boa para ótima sem vistoriar o imóvel. Não dá. Não dá. É impossível. Não dá. Coleta de dados. Aqui algumas falas na 126, aqui ó, para você ter uma boa coleta de dados, sigam isso daqui, tá? Pressupostos, ressalvas e condições limitantes na 128, um modelo para você criar aquilo que eu falei lá sobre certidões e na parte da matrícula também, para vocês terem para discorrer um parágrafo sobre isso, bem interessante, talvez até uma página. Isso resguarda você, profissional. Metodologia aplicável na 129, que você vai querer, qual tipo você vai querer utilizar. Lembrando que a norma dá preferência pelo comparativo de identidade de mercado. Especificação da avaliação na 131, dá uma olhada se você trabalha para mais de um cliente, isso é importante. Apresentação do laudo de avaliação, o objetivo e finalidade muitas vezes são confundidos por nossos colegas, tá? Lá no básico a gente fala sobre as definições dos dois, objetivo e finalidade. Procedimentos específicos aqui quanto à abrangência e duração, lembra daquele negócio que eu falei sobre as linhas de servidões? Aqui na 132, a apresentação do laudo do 1 ao 14 são itens que precisam conter no seu imóvel, tá? Interessante. Tem a parte de avaliação de fundo de comércio da 34, 35, 36. Aqui no módulo 2, na 137, avaliação, análise técnica realizada por engenheiro de avaliação para identificar o valor de um bem, de seus custos, frutos, direitos, assim como determinar indicadores da viabilidade de sua utilização econômica para uma determinada finalidade, situação e data. Professor Arantes. Introdução aos tipos de avaliação aqui, a gente está falando
sobre essas definições, highest and best use, maior e melhor uso, talvez a melhor definição, né, que é o highest, o fisicamente possível, com o máximo potencial e legalmente permitido, best e financeiramente viável use. Método comparativo direto de dados de mercado, parte de tratamento por fatores ou inferência. Eu estou focado em começar 22 a parte de regressão não linear, tá? Para a gente começar a trabalhar por bootstrap com corte. E aí ela vai ficar, não vai ficar reta, ela vai ficar aquela coisa mais bem estranho, mas é massa, é interessante. A gente fez alguns testes e funcionou. Então é uma coisa que a gente está querendo migrar. A parte de involutivo na 139, 40, 41, falando sobre prazos, taxas. Tem um material comigo que quem eu estou formulando ele para começar a dar aula numa pós-graduação. Provavelmente em janeiro, fevereiro ele vai estar pronto. Quem quiser solicitar esse laudo de involutivo, ele vai ser um documento público, você pode solicitar para você ter uma base de como fazer um involutivo. Eu só não lembro, ele é fluxo de caixa variável, tá? Ele não é estático. Tem cronogramas de entrada, saída, curvas e tudo mais. Interessante. Alguns modelos aqui no 142, 43, falando sobre projeto hipotético, pesquisa de valores, previsão de receitas, levantamento, previsão de despesas, margem de lucro, prazos, taxas e modelos. A gente vai até o 145. Depois no 146 a gente fala sobre evolutivo. Qual que é a diferença na área rural quando a gente utiliza CUB e a gente utiliza algum caderno de valores, por exemplo, do IBAP Goiás? Aqui e tem algumas coisas que na área rural não são levadas em considerações. Os dois também têm coisas em comum, por exemplo, não engenheiro, projeto, algumas outras coisas assim. Mas nesse caderno de preço aqui, na área rural, a gente não faz projeto, a gente não tem engenheiro responsável, a gente não tem tapume da obra, a gente não tem gastos com caçamba, a gente não tem gastos com banheiro químico, a gente tem diversos gastos que não existem em área rural, tá? A área rural, eu quero fazer tal coisa, tá? Eu preciso de quanto de material? Areia, cimento, tijolo. Quem é o pedreiro? Vai fazer em quantos dias? Toca o barco. Precisa pintar, vai lá e manda entregar. É isso daí. O que você tem que tomar cuidado em área rural? O frete. Normalmente, se você não faz compras grandes, eles cobram o frete, então isso precisa ser quantificado. Algumas falas sobre o método da renda aqui. O IBAP São Paulo, em parceria com... A gente tem um grupo de estudo, uma câmara técnica pelo método da renda que está sendo desenvolvido e provavelmente em 2022 a gente vai apresentar alguma cartilha sobre isso, tá? Aqui novamente a gente está falando tem algumas falas repetidas aqui para o pessoal. 157, 58 vistoria, 159 caracterização, falando a mesma coisa, só que mais detalhado, tá? Aqui a gente já saiu do módulo básico, já passamos para o intermediário para pessoas que já trabalham há algum tempo com avaliação de imóveis, então a gente deu uma especificada e adentramos um pouco mais o assunto disso daqui, 160, 161, 2, 3... Identificação da variável do modelo, a parte de regressão começa na 164, sim. E aí a gente já tem uma fala mais robusta aqui sobre isso e alguns exemplos, tá? O que é o problema aqui em áreas rurais que a gente fala? Tem algumas localizações que são indexadas em arroba de boi, em cabeça de vaca pantaneira, em saca de soja, em saca de milho, arroba de cacau, quantidade de tonelada de cana por hectare, tem café, saca de café. Então, tomar cuidado com essas indexações, tá? Tem locais que são aderentes, na maioria deles. E isso é
condizente com o mercado. O que não muda? A quantidade de sacas que eles querem por hectare. Quero 600, quero 1.000, 3.000. O que muda? O valor da saca. Então, tomar cuidado com isso daí na região. Começamos aqui de novo com essa parte de metodologia, a parte de inferência, aplicando. Tomar cuidado aqui, ó. A parte 173, classificação das benfeitorias, é necessário que seja feito, tá, pessoal? E a maioria do pessoal não faz isso daí. Aqui a gente fala sobre a classificação disso daí, mas eu quero uma coisa que eu quero levar em consideração com vocês. Essa parte de extrapolação aqui, ó, no método comparativo direto, é importante que vocês saibam que pode ir até a 20 e até 30. Mas tomando aqui, você tem poucos cuidados a serem tomados, tá? No item 2. Se eu não me engano, é 100% para cima, 50% para baixo. Ou seja, superiores ao dobro do limite amostral superior, 100% para cima e metade do inferior. E a 20% do valor calculado no limite da fronteira amostral. Esse 1 aqui, você tem que levar em considerações vários módulos, tá? É necessário um quadrinho, existe um quadrinho aqui para você levar isso em consideração, tem uma explicação. O professor Breno faz um curso específico dessa parte de inferência aqui, e ele explica isso daqui com detalhe. É muito mais fácil você ficar no grau 3, na verdade, não ter extrapolação, e é o que eu recomendo. Porque se você cai para o grau 2, você ainda consegue fazer essa análise aqui. Agora, no grau 3, as análises são gigantescas para serem feitas, tá? Então, não caia nisso daí, não. A parte de fatores tem aqui também, mas eu acho bem parte de extrapolação quando a gente fala dobro para cima e metade para baixo. A gente já está falando de extrapolação ali na parte de inferência. E aqui também você tem essa possibilidade. Então, assim, extrapolação, ao meu ver, é um campo muito gigante de trabalho. Não faz muito sentido, se você está trabalhando com imóveis semelhantes, você trabalhar com a utilização de um fator que pode ser o dobro ou pode ser metade. Não vejo muito sentido nisso, e você pode fazer isso em todos. Não acho condizente. Tenho parceiros, tenho amigos que trabalham com fatores e trabalham com excelência, mas eu não gosto quando trabalho com essas margens gigantescas, tá? Página 182, a gente fala sobre de pastagens, culturas, florestas, servidões, recursos hídricos, laudo técnico de contestação na 186. E aqui a gente começa com parte mais robusta de inferência, a partir daquela última página, análise de gráfico, análise de intervalos, análise de resíduos e valores estimados, curva normal. Aqui, o que não se deve fazer, a gente coloca aqui o NECAS, o interessante e o sonho, que dificilmente a gente consegue. As formações de curvas geométricas aqui nessa distribuição. Tomar cuidado aqui também com esses pontos influenciantes. Aqui tem a gente discorre aqui sobre essa fala aqui. A parte de correlações, essa parte aqui, ó, correlações, tá vendo que tem duas setinhas vermelhas, um horizontal e um vertical? Ali, se passar de 80%, cara, senta o bet. Agora, se aqui, ó, no meio, tiver vermelhinho, alguma coisa acima de 80%, é porque deu ruim. Aumenta a quantidade de variável, aumenta a quantidade de dados, faz alguma coisa. Dá um jeito na vida. Se não é quadrado, você dá conta. Lembrando lá, aquele negócio, resumão, página 208. Aqui as transformações, as variáveis, positivo ou negativo, lembre-se disso. Significância abaixo de 30 para 1. Aqui, ó, o F calculado tem que ser maior que o F tabelado, quantidade de resíduos, distribuição dos resíduos, amplitude, o valor que você quer, a classificação por estimativa ou significância, a determinação e correlação aqui, ó, desses coeficientes, lembrando quais que você trabalha. O correlação e determinação aqui, eu gosto de trabalhar acima de 70, tá? Tem pessoal que é um pouco mais rigoroso.
Distribuição de resíduos eu já falei, significância. E aqui tem vários comentários para vocês depois. Aqui tem um pouco de correlação, uma tabelinha que eu gosto de trabalhar com ela aqui na 211. O valor T, né, que mede o tamanho da diferença em relação à variável em seus dados amostrais. Os tipos de variáveis proxy, como a construção tanto para urbano quanto para rural. Vedada a nossa extrapolação aqui em códigos alocados. Aqui tem uma ideia de construção de códigos alocados, também os exemplos que eu utilizo. Alguns eu parei, mas eu ainda continuo com alguns. A movimentação dessa reta aqui, ó. Cuidado, você tem que pegar o mais adentro aqui, no intervalo de confiança, com campo de arbítrio. Lembra quais mexem, quais não mexem, ó. Aqui, ó. Aqui tem a explicação para vocês. Heterogenização, homogeneização. Anota como se fosse sexta-feira, meio-dia. Detalhe pequeno. Página 222. Isso aqui é um grande marco do livro, tá? Isso daqui é um grande marco do livro. Formas de atuação, tá? Como que você vai fazer essas atuações suas? Marketing pessoal, como que você vai crescer e o Brasil vai te ver? E a parte de parcerias, tá? Para todo mundo trabalhar e cada um não adentrar a área do outro, mas não perder serviço. Isso é muito importante. Aqui no anexo 1, a gente tem um laudo de avaliação com identificação do solicitante, objetivo, finalidade. Aqui tem do 1 ao 17, 18, se eu não me engano, os itens, os tópicos que eu gosto de colocar nos meus laudos de avaliação. Isso é um modelo, se você quiser copiar ele 100%, copie, fique à vontade, não tem problema. Aqui as descrições desses princípios aqui, ó. Bem legal, um por um, página 229, fique à vontade. Algumas dimensões, aqui parte de dimensões que eu gosto de colocar, e esse 8.3, página 230. Este documento fornece informações pré-estabelecidas entre o solicitante e o responsável pela elaboração deste documento. Portanto, não tem validade para outros usos ou terceiros. Por quê? Às vezes o cara te contrata para o cara que eu falo é o seu cliente, tá? Linguagem totalmente informal que a gente está utilizando aqui. Às vezes o cara te contrata para fazer um laudo de avaliação extrajudicial e depois ele quer compor isso daí num processo judicial. Se ele te contratou para um extrajudicial e você coloca isso daqui, seu laudo não pode ser utilizado no judicial. Se ele já te contrata desde o início falando, ó, vou utilizar no judicial, ok. Por quê? Tem preços diferentes? Hoje eu digo que sim, porque um extrajudicial ele não tem tanta obrigatoriedade e tanto detalhamento que um judicial precisa. O judicial ele não pode falhar, ele não pode faltar nada. Ele tem que estar totalmente sem erros de português e nada. Porque uma das partes vai querer bater, encher o saco, enrolar um processo, parar, travar, arquivar, por conta de erros idiotas, tá? E isso daqui é motivo de fala para advogado para poder encher seu saco. Classificação de altimetria, relevo, solo, geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação, tem onde tira tudo isso daqui, temperatura, precipitação, meteorologia. O que é importante você colocar de precipitação? Olha só, por exemplo, Turvelândia e Santa Helena são municípios limítrofes, vizinhos, só que Santa Helena vale mais, por quê? Chove 120 milímetros a mais, você consegue fazer um sequeiro melhor, entendeu? Então ali vale mais porque chove mais. E é importante que você coloque isso no seu laudo de avaliação. Lógico, cara, mostra lá porque que tá valendo mais, coloca as curvas, coloca lá gráficos, vê precipitação média, ano, mês, dá pra você fazer tudo isso. Paga de preguiça. Descreva, pega um livro da Embrapa lá de vegetação, coloca, descreve lá. Ah, ninguém vai ler isso. Coloca, filho. Você tá sendo pago para fazer trabalho de excelência, não coisa resumida. Hidrografia, benfeitorias. Faça a descrição. Outra coisa muito importante, GUT e GE, lembra lá 100, 80 lá que você tem que fazer, aliás, 80, 100, 80 de GUT e 100 de GE que você tem que fazer lá, isso é importante, o INCRA é um modelo de
de desapropriação utilizado pelo INCRA, um cálculo que eles fazem. Validade do laudo. O laudo só tem validade o dia que você assina ele, olha lá. Vai que aparece um coronavírus 237 e você nem sabe. Aparece o coronavírus X, Omicron, Onacron, Megatron, sei lá. Você não sabe. A saca de soja esse tempo atrás aí era 90, hoje está 153, já bateu quase 200 conto. Milho era 27, 30 reais, tá 90, bateu 102. Então assim, você não sabe. E não é você que vai determinar o mercado, né? Você vai trabalhar. Eu escutei uma fala esses dias, e eu acho que ela, eu tomei ela como verdade, porque eu parei para analisar. Nós não avaliamos, a gente não faz laudo de avaliação. A gente encontra modelo matemático que explica o mercado. Em consequência, esse modelo matemático que explica o mercado, ele traz um valor. E esse valor compõe um laudo de avaliação. Mas você não está buscando uma avaliação, você está encontrando um modelo matemático. Depois que você refletir sobre isso, acho que você vai ter a mesma concordância que eu. Se não, depois você me chama no WhatsApp lá de novo e fala, não concordo por conta disso. Beleza, vamos discutir o assunto. Importante, data da vistoria. E coloca lá onde é a vistoria, certifica o trem lá, coloca bonitinho. Diagnóstico de mercado. Nossa, que trem difícil. Como é que faz isso? Se você não trabalha numa região com consistência há um bom tempo, é rodar, é perguntar, é sair enchendo o saco dos outros. Deixa eu fazer um negócio aqui porque é importante. Localização, bebê. Aí. Identificação da avaliação, grau de fundamentação e precisão. É obrigatório apresentar grau de fundamentação e precisão no laudo? Não é. Pois é, a norma não fala que é obrigatório se apresentar isso. Mas é bom apresentar? É muito bom se apresentar, tá? Página 242, você tá vendo que tem aqui algumas estimativas de variáveis minha que além da área, evento e benfeitoria tá negativo, é porque isso foi construído invertido, tá? Normalmente eu não faço isso mais não, mas esses modelos aqui eu passei para ele e isso não ficou legal não, isso tá confundindo a cabeça do povo. Era para evento, fonte e benfeitoria ficar negativo, perdão, positivo. Aqui, ó. Aqui tá vendo que o sinalzinho, área negativa, ok, mas os outros é porque foi construída diferente. E aí acabou ficando. Não ficou legal, não. Não ficou mesmo. Benfeitorias. Esse modelo aqui não tá legal, cara. Vou precisar retificar tal modelo pro pessoal da Leud, para poder apresentar um modelo que não confunda a cabeça do povo. Ele tá com as descrições aqui logo na 243 de forma positiva, mas eu rodei ele diferente. Beleza, vamos lá. Aqui, ó. Página 244. Isso daqui, o valor unitário, normalmente é o intervalo de confiança que você tem. 6,61, 7,62 por máximo. Valor total, intervalo de predição. Normalmente esse intervalo de predição aqui é preço. Valor vai estar aqui em cima. Normalmente, tá? A interpretação seria isso. O campo de arbítrios, 15%, aquilo ali para mais para menos que você pode utilizar. Intervalo de confiança de 80% que você pode mexer. E aqui tem estimado pela moda. Quando você estima pela moda, em teoria, e isso foi uma fala que eu escutei, você tende a ter os valores, agora eu não lembro se era maior ou menor. E pela mediana, pela moda acho que seria menor e pela mediana maior. Ou é isso ou está trocada essa minha ideia. Mas você pode fazer a troca dessa estimativa pela moda por mediana. Por média eu não vejo muito sentido, mas moda e mediana você pode fazer. Faz o teste na moda e na mediana. Isso daqui é um atributo, olha só essa sacada. Isso daqui é um atributo que você pode apresentar por moda ou mediana. Se você está defendendo um cliente, uma concessionária de energia, alguém que é o expropriante ou a concessão de servidão, você pode utilizar o menor deles, a moda ou a mediana. O preço fica mais baixo.
Quando você você está defendendo, você é assistente técnico de defesa de uma das partes, você pode utilizar a moda mediana, normalmente o valor vai aumentar, um dos dois, moda mediana. Isso aqui é uma sacada, para você que chegou aqui até os 25 minutos e viu tudo isso daqui, aqui é um artifício, uma artimanha que você pode utilizar. Pega essa, Fico, foi de graça. Nem no meu curso eu falei isso. Vamos lá. Aqui a apresentação do relatório estatístico. A gente sempre coloca aqui as variáveis que começou no modelo, a que terminou, quantidade de dados, as regressões estimativas de coeficiente com relação à determinação padrão normalidade, as estatísticas do modelo, a distribuição da normalidade, dos resíduos, página 247, a curva. Resumindo essa curva aqui, tem várias falas sobre isso daqui. Resumindo isso daqui, é importante que aqui top, tá? Seja lá para cima que passou, um pouquinho para baixo, ou alguma coisa assim, tá? É importante que tenha uma distribuição boa aqui e que isso daqui top. Os tipos de correlações, outliers, as equações, as correlações. Hoje eu postei no Stories no Instagram sobre se você faz essas descrições. Se você faz descrição para a área, se ela é logaritma, reta, ln, como é que é isso daqui, a mais bx, essas descrições, se você faz isso daqui. Eu estou começando a fazer em todos, estou apresentando. Os testes de micronumerosidade também, que dá para você fazer aqui e apresentar, lembrando que é 3 nas pontas. Proxy não pega, quantitativa não pega. A característica dos imóveis, você apresentar tudo isso daqui. Eu sempre estou fazendo avaliações agora com fotos de drone e fotos do timestamp. Por que eu gosto do timestamp? Eu gosto dele por conta disso daqui, ó. Deixa eu achar uma boa foto que tenha ele. Aqui, ó. Próxima página. Aqui, ó, tem uma caverna, tá vendo? Então a gente tá dentro dela, tem a logo do estado, as minhas localizações, data, hora, a localização e a altitude que eu tô. Aqui também tem uma bússola e dá pra você colocar um Maps do Google aqui também. Aqui você tem a direção que eu tirei a foto e a minha posição, dia e hora. E a logo da empresa. Então, é bem interessante que você faça isso daí. Ficha de pesquisa, tá? Esses dados aqui foram coletados pelo Luciano, numa época aí. Então, eu coloquei todas as fichas de pesquisa, estão todas aqui. E a apresentação, por exemplo, dos dados. Dado 34, página 306. Eu retiro algumas fotos aqui interessantes. A descrição original do corretor. O link de acesso, que provavelmente já deve ter expirado. Mas eu deixo aqui a descrição que ele fez. Por que isso daqui é importante? Isso é um dado de mercado, tá? Que tem origem, tem fonte e tem fotos. Isso daqui pode ser utilizado para você fazer, por exemplo, isso aqui é de... Isso é de 2021. Início de 2021, mês 3, março. Fevereiro, março, Se eu for fazer uma avaliação de TR daqui a uns 2, 3 anos, esses dados do meu livro você pode utilizar. A RT que a gente coloca aqui, eu tenho essa RT pelo estado aqui de carga e função, então todos os nossos trabalhos a gente coloca R$1.000, mas a gente não recebe R$1.000 por cada laudo de avaliação que a gente faz. Aqui tem os links de consulta que eu utilizei para poder fazer o trabalho. Essa página 311, muito interessante para vocês. E depois as referências bibliográficas. Aqui tem um outro laudo de avaliação de imóvel rural, na página 317, mesmo esquema, mesma ideia. Mas eu acho que ele tem uma parte diferente aqui, ó. Deixa eu ver se eu chego lá. Ah, não, era uma avaliação de partilha. Então tá no mesmo sentido. Na época, mesmo esquema. Várias fotos, timestamp, avaliando. Na época aqui, ó, você pode ver que não tem, só tem o link, não tem aquelas
descrições e aquele recorte que é do corretor, que ele coloca as descrições da benfeitoria com o linguajar dele. Às vezes tem algum erro de digitação, alguma outra coisa assim, eu deixo tudo original, não modifico, não é meu, não posso modificar essas informações. E aqui tem toda a apresentação do mesmo jeito. Depois eu coloco a certidão que eu utilizei até a última averbação para comprovar de onde que eu tirei isso daqui. E uma outra coisa que a gente fez aqui foi a análise de solo dessa propriedade. A RT que na época sim eu cobrei 5 para fazer essa avaliação. Eram algumas outras avaliações no mesmo município, em conjunto, próximo ali, então acabamos que ganhando pela quantidade, não pelo valor mesmo. Textura, né? Provando, triângulo textural. Se você não é agrônomo, acho que você nunca viu isso. Referências bibliográficas e tudo mais. A quem for fazer citação, a quem for me citar, aqui na segunda página, tem como que você faz essa citação, tá? Vai estar bem aqui para vocês. Figueiredo.Gabriel Brito Velasco. E aí depois você faz a descrição. Avaliação de imóveis rurais, curso básico intermediário, LEUD 2000, São Paulo 2022. É isso daí. Pessoal, mais dúvidas que vocês tiverem ou alguma outra coisa assim, pode entrar em contato referente ao livro. A gente está aqui para poder ajudar e disseminar conhecimento. Se vocês encontrarem algum detalhe no livro, algum erro, alguma coisa que está te confundindo também, pode mandar, que a intenção aqui também é corrigir. E esse livro é para ajudar, esse livro não é para esgotar conhecimento, tá? Tem alguns erros, eu já vi aqui que tem alguns erros, algumas variáveis estão negativas e não deveriam. A construção foi feita de um jeito, mas a rodagem do modelo foi outra. Então, assim, nada sai perfeito. Então, eu escuto muito isso daí, que o feito é melhor do que o perfeito. Então, assim, a gente pode melhorar e a intenção é melhorar isso daqui. Janeiro de 2022 está saindo o livro sobre desapropriação e servidão administrativa de áreas rurais, que também pode ser utilizado para áreas urbanas, tá? Essas ideias são muito interessantes para vocês. Estou aqui, no mais, fala comigo, bebê. Lembrando, página 222, página 222. Se você colocar em prática isso daqui, a sua forma de atuação, o marketing e parceria, não falta avaliação. Mas não falta mesmo. Leva um tempinho para você construir nome, alguma outra coisa assim, mas construiu, acabou. E lembre-se, a palavra é parceria, tá? Isso é o mais importante. Até mais, tamo junto, tchau, tchau.